Noite. Boa noite para quem está aqui do outro lado do Oceano Atlântico, por aqui pela Europa. Boa tarde para quem está no Brasil, que é a maioria das pessoas que seguem esse perfil, que é o empoderamento linguístico. E todo sábado, às 16 horas, aí no horário de Brasília, a gente tem se encontrado para falar sobre questões de língua e sociedade e tem tido o prazer, a felicidade de ter aqui com a gente pessoas que vêm produzindo debates e lutas diárias contra determinadas formas de exclusão, determinadas formas de exceção dentro da nossa sociedade. E a gente está num ano que é muito importante que a gente tenha esses tipos de discussões, né? Como o que a gente vai ter hoje. Hoje a gente vai receber a Gisele Palmieri, vem falando dentro do seu perfil, que é o Discursando, tem um nome maravilhoso que eu amo. Ela vem falando muito sobre questão de fascismo, fake news, desinformação, e que são temas muito importantes para que a gente possa entender como é que a língua, né, como a linguagem pode nos ajudar aí a capturar esses tipos de práticas muito usuais, muito utilizadas dentro de determinados contextos políticos. Bom, eu sou a Josemara Cardoso, eu sou doutora em Linguística e criei esse perfil, né, esse projeto que é o Empoderamento Linguístico, como uma forma de retornar todo o investimento público que me foi investido durante o período desde a graduação, no mestrado e no doutorado. Mas agora, isso que era apenas um projeto de difusão linguística está se tornando cada vez maior e está assentado dentro de um tripé muito próximo do que a própria universidade também se sustenta, que é pesquisa, ensino e extensão. E hoje, no quadro, a gente tem dois em um, que é o Empoderamento de Quinta, que vai trazer aí a Gisele como pesquisadora, que tem aí o seu mestrado, seu doutorado, suas pesquisas. E a Gisele, desculpa, Michele, não sei por que eu peguei esse nome Michele, e a Gisele, que é também professora da educação básica. Então a gente pegou aí o empoderamento de quinta, uniu com o empoderamento da escola e vamos ver o que a gente vai ter como diálogo, tecer como diálogo hoje, ok? Bom, a Nakamura, boa noite, Naka. Nossa, você ainda tá acordada, mulher? A Joyce tá falando lá do Japão. Poxa, que felicidade, Joyce, de te ter por aqui. Ela falou, criou o empoderamento linguístico para arrasar e trazer e tentar informação. Obrigada. A gente também tá com a Krellen Regina e vamos agora a Nathalie Cardoso, lá de Parintins. Minha parenta, a gente se chama assim, gente, por lá também. Eu vou chamar aqui a Gisele, conversa de hoje. Vai compartilhando essa live com mais pessoas. Esses primeiros 10, 15 minutos as pessoas ainda estão entrando, vão entrando aos poucos. Vai chamando mais gente para vir prestigiar e se colocar à escuta aqui da Gisele. Boa tarde, Gisele. Olá, finalmente. Oi, Cleverson está entrando também, Maísa Ramos, está entrando muita gente legal, Gisele, para te escutar e para te ouvir. Obrigada pelo aceite, primeira coisa que eu quero é te agradecer, por estar sempre Agradecer o também, convite. te agradecer o aceite. Isso. E por estar sempre também em contato com o perfil, sempre comentando, a gente fazendo, trocando essas figurinhas aí nas stories, nos posts. Então, acho que é bem bacana, acho que a conversa vai rolar bem interessante hoje. Espero que Obrigada. sim. Bom, a primeira pergunta, você já sabe que você já é de casa. A gente sempre faz uma pergunta que é muito importante, parece terapia, mas não é. Mas é nesse movimento, né, do como é que a gente se vê, qual é a lente, e às vezes essa lente muda, né? Te perguntar quem é a Gisele Palmieri hoje
daqui a alguns meses não necessariamente vão ser as mesmas respostas. Mas Com- hoje, mas hoje eu gostaria de que tu dissesse pra gente, para quem está aqui, a Teteca Lopes acabou de entrar. Boa noite, Teteca. É, diz pra gente quem é a Gisele Palmieri, não só como pesquisadora, mas também como professora e vários outros eus aí que estão sendo constituídos. Sim. Bom, então eu sou professora da educação básica, já tenho uns 15 anos, mais ou menos, né? Vou falar a idade, entregar a idade. É, eu faço pesquisa na área de literatura, né? Em mestrado eu fiz em teoria da literatura e literatura comparada, e o doutorado em letras neolatinas, mas sempre estudando literatura italiana, né? Então eu tenho essa linha de pesquisa de literatura italiana. E no doutorado eu usei como aporte teórico a análise do discurso, e foi quando eu descobri a análise do discurso, e Olha também assim me abriu só. uma visão de mundo assim absurda. Então, assim, eu ainda estou estudando análise do discurso, né? Porque eu conheci no doutorado, eu me formei ano passado, em março, tem um ano. E, enfim, estou iniciando assim, esses estudos de análise do discurso, estou aplicando análise do discurso em tudo, todos os discursos eu aplico análise do discurso. Mas a minha pesquisa é dentro da literatura italiana. Eu utilizei o discurso literário de Dominique Manguenot, né, como principal referencial teórico da minha pesquisa. Manguenot leu minha pesquisa, tá? Olha só que Manguenot, bacana. uma das professoras da banca, ela é amiga, né, de Manguenot, e ela disse para mim que enviou para ele a minha pesquisa e ele leu e gostou. Então, tu imagina. Não encontrei ainda, mas imagina só a Dominique Manguenot lendo minha pesquisa e gostando. Então, é nesse sentido também. Eu vou falar um pouco, né, ao longo da live sobre a minha pesquisa, como que eu Eu te alinho o confesso que eu teste. já li algumas coisas, achei super interessante. Ali alguns artigos que você colocou que estão disponíveis, né? E achei bem bacana, e agora entendo um pouco mais do porquê você está falando sempre sobre a questão do fascismo, da questão da desinformação, dessa tua, de alguma forma, desse teu engajamento no perfil Discursando para vir trazer questões importantes, né? De como é que a gente captura, né, através da linguagem, essas estratégias de poder, essas estratégias de discursos sendo produzido aí dentro do campo jornalístico e de outros campos. Achei muito interessante. E aí eu falei assim, nossa, que bacana, agora dá para entender melhor, né? Quando a gente começa a entender quem é o administrador, qual é a pesquisa dele, o que que ele vem produzindo ou ela vem produzindo, a gente consegue compreender aí esse engajamento, né? E a importância. A, falando sobre essas questões, a primeira coisa assim que me vem à cabeça é te perguntar assim, você passou a se constituir como pesquisadora estando já como professora, não foi? Foi. E como foi esse processo? Como foi ser professora de educação básica e ao mesmo tempo estar aí produzindo pesquisa dentro da universidade, fazendo seu mestrado, fazendo doutorado? Como é que uma coisa se teceu com a outra e o quanto é que uma ajudou de alguma forma nessa tua construção? Sendo pesquisadora, a gente vai ampliando mais o nosso olhar, né? Porque quando a gente faz assim a graduação, a gente sai da graduação, vai para a sala de aula e nunca mais volta para a academia, o nosso pensamento é um. Mas o quanto você vai frequentando a academia, fazendo mais leituras, porque as leituras são infinitas, né? Para quem é pesquisador sabe, leitura infinita, a visão de mundo ela vai se abrindo conforme você for lendo. Então eu acho que nesse sentido foi no sentido mesmo de fazer com que o meu trabalho fosse cada vez mais relacionado aonde eu estava. Por exemplo, a escola pública, a questão do preconceito linguístico, por exemplo, que é muito importante não só você saber a teoria do preconceito linguístico, mas saber como aplicá-lo em sala de aula, né? Os exercícios que você vai utilizar, o modo como você vai ensinar a questão da língua. E não é assim,
é tirar a gramática normativa, não ensinar a gramática normativa, mas você aprender e ensinar para o aluno que é uma das manifestações da língua, né? Que você conseguir olhar para aquele aluno e não pensar mais naquela questão de, ele está falando errado, eu vou corrigi-lo. Porque muitos professores de língua portuguesa, eu confesso que eu também, enquanto não tive contato com esse conceito de preconceito linguístico, e eu não tive Sim. contato com isso na graduação, né? Apesar de ter ouvido muito falar do livro de Marcos Banho, mas eu não li, né? Eu só ouvi falar. Então, quando eu fui ler, eu fui entender melhor e minha mente se abriu. Então, eu acho que é nesse sentido, de você estar sempre levando essas discussões para a maneira como você ensina a língua e a linguagem dentro de sala de aula. Nossa, Porque se você fica ali só com aquele conhecimento da graduação, você não vai expandir muito, porque a graduação ela te dá assim um basicão de tudo. Porque letras é muito extenso, né? O curso de letras abrange sim. muita coisa, muitas coisas, muitos conhecimentos. E o que Então, a contato professora trouxe para a universidade? então, deixa eu pensar. Eu acho que é questão assim, da didática, de colocar os conhecimentos de uma linguagem didática e saber que quem está te lendo, quem está te ouvindo, não vai ser só, né, uma vez que você queira expandir o seu conhecimento além da academia, são pessoas que você vai ter que utilizar uma linguagem adequada àquele ambiente, àquele público. Então, não dá para usar aquela linguagem rebuscadíssima da academia. Então, adequar ao público que está te lendo, para você transmitir aquele conhecimento. Eu acho que o conhecimento da universidade pública ele tem que sair da universidade pública, ele tem que chegar em outras pessoas, mas com a linguagem adequada, né, ao público a quem você está se dirigindo. E isso é uma coisa que eu aprendi muito dentro da sala de aula. Foi uma maneira como eu consegui entender isso. Porque, por exemplo, eu já dei aula em escola particular, agora estou sendo na pública. Dei aula na escola particular e na pública ao mesmo tempo. Então, eu saía da escola particular no mesmo ano e ia para a escola pública. Então, eu não podia abordar o mesmo assunto da mesma maneira. Eu tinha que abordar de maneiras diferentes, porque o entendimento de mundo deles, por questões econômicas, talvez, não sei se por questões também, é uma visão diferente. A maneira como eles absorvem conhecimento é uma maneira diferente. Sim, Então, isso é muito importante, saber adequar a sua didática, adequar a sua fala, a sua linguagem, a língua, enfim. sim. Isso é bem bacana. Uma vez a gente estava até discutindo dentro da universidade da importância de ter a experiência dentro do espaço da escola, do ensino, né? Porque quando a gente está dentro da pesquisa, fazendo lá o mestrado, o doutorado, muitas vezes a gente não está em contato com aquilo que vai ter que ter um retorno mais tarde, né? E principalmente dentro da área de quem estuda essas questões de língua, linguagem e ensino. E eu lembro que havia uma crítica, há ainda hoje uma crítica muito grande de professores, inclusive, né, professores que estão dentro da universidade hoje, que nunca pisaram no chão da escola, muitas vezes, ou pisaram só em épocas de estágio, e lecionam a questão do estágio supervisionado. Então, sem aquele contato, sem aquela experiência, né, de estar no dia a dia, e principalmente em escola pública, trazer essa experiência ela é muito importante e ela só engrandece a pesquisa, né? Por isso que eu te perguntei, eu falei assim, com certeza tua pesquisa ganha um outro rumo, ganha outro Uhum. fôlego, né? Gente. A experiência em sala de aula, em colégio, é uma experiência muito enriquecedora. Enquanto cidadão, enquanto professor, você tem uma visão de mundo, principalmente quando circula em escolas diferentes, com públicos diferentes, a sua visão de mundo se amplia bastante. Então, conhecer diversos tipos de públicos com diversas. Opa, acho que travou. Travou aqui para mim, travou aí para vocês também? Vamos esperar. Ah, voltou, Gi, voltou. Então, onde que parei aí para você? Da Eu estava importância falando de trazer. de vários públicos, né, com que eu lidei
me fez ter uma visão de Brasil muito ampla, muito diferente, né? Estar lidando ali com o público da escola particular, que faz parte da classe média brasileira, está lidando com o público da escola pública, que na escola onde eu trabalho são alunos de comunidade aqui do Rio de Janeiro. E o ensino superior já é um outro público, já é um público mais misturado, né, com outra idade. Então, assim, são várias visões de mundo, de Brasil, de classes sociais diferentes. A gente percebe pela prática da língua, pela prática da linguagem, essas visões de mundo, pela escrita. E essa consciência de que não existe falar certo e falar errado, ela é importantíssima para o empoderamento linguístico do aluno que está lá na escola pública, né? Faz parte de comunidades carentes. Então, E que tá muito. Ainda eu fico imaginando aqui, pessoal, olha, quero te dizer que tem gente do Japão te assistindo hoje, que é a Joyce Nakamura, belíssima, arrasando aqui. Tem gente lá em São Carlos, a Taba Tayoná Quintana, que também é doutora em linguística, maravilhosa, fez uma pesquisa também sobre interculturalidade e ensino do português e tudo. Tem a Juliana, linguista, que está lá na Suíça. Obrigada, Ju, pela presença. Tem a Cássia Milani, que está lá na Itália. E olha que coincidência, Cássia. A Gisele, ela fez o mestrado e doutorado de alguma forma olhando para esse lugar, para a Itália, né? Falando sobre essa questão do fascismo dentro da literatura. Dentro não, né? Mas como é que o fascismo é percebido pelo esse campo da literatura de alguns autores da literatura italiana, não é isso? Intelectuais isso. e bem bacana. Eu estudei um escritor siciliano chamado Leonardo Sciascia, que escreveu o primeiro romance em que ele apresenta a máfia, a organização criminosa máfia, né? Numa época, na década de 50 e 60, quando ele escrevia sobre, a máfia era considerada um folclore, uma lenda, não se acreditava que existia, embora se falasse muito, né, sobre o assunto. E ele criou uma definição de máfia, que enquanto organização criminosa era só coisas que se ouvia falar, não se sabia se existia ou não. Então existiam pessoas que negavam, né, o negacionismo da máfia, existiam pessoas que negavam por má fé, né? E ele foi lá e insistiu na existência da máfia enquanto organização criminosa, criou uma definição e apresentou como era a máfia nesse romance chamado Il Giorno da Civetta, O Dia da Coruja, em tradução, né, aqui no Brasil. E esse escritor, ele, na época, quando ele falava sobre ele e alguns outros intelectuais, se dizia que a máfia era uma invenção de comunistas, era coisa de comunista. Quando que é esse período, Gisele? É Década de hoje? 50, 60, Sicília, da máfia. E aí, e isso aparece também, essa expressão coisa de comunista, invenção de comunista, também no livro Fascismo Eterno, de Humberto Eco, em que na época do fascismo, que se falava que se fazia na universidade, a universidade era coisa de comunista. Aí depois a gente, na corta, vem para o Brasil de hoje, e essa expressão, eu me deparei com essa expressão, né, essa coisa de comunista aqui no Brasil, e aí vem a análise do discurso, né, que nos lembra que aquilo que se diz já foi dito em algum outro lugar, por outras pessoas, mas aqui no Brasil quem está falando isso nesse momento não tem esse entendimento, né, não conhece essa memória discursiva, por isso a importância da análise do discurso e da memória. Tem essa regularidade, essa coisa de comunista. E os contextos em que essa fala, esse dizer aparece. Na máfia siciliana, fascismo, ajuda muito a gente entender as coisas que estão acontecendo hoje aqui. Então, se você fizer uma pesquisa ampla sobre algumas ideias, alguns discursos que estão sendo produzidos no Brasil atualmente, a gente vai, né, se a gente for mobilizar aí a memória discursiva, a regularidade, vai remontar a máfia siciliana, na época na Sicília, quando a máfia era negada, e o fascismo.
São Não só negada, mas isso, né? Ligada a uma é, ideia de que ao comunismo, né? E o comunismo construído como esse bicho-papão, exatamente. como esse terror, né? Que seria o terror da destruição de uma democracia, o terror da destruição de uma população, de um país e tudo. Uhum. E é E muito assim, importante mesmo. era negada e minimizada. De acordo assim, com a minha pesquisa, a máfia ela já existia antes da formação do Estado italiano. Mas, claro que foi se modificando historicamente, se modificando, até se transformar em uma organização criminosa. E, para se ter uma ideia, Leonardo Sciascia, ele publicou esse livro em 1961, né? E a máfia só foi ser considerada como organização criminosa, só foi ser mais conhecida pelo Max Processo de Palermo, que aconteceu na década de 80, na Sicília, que foi levado adiante pelos juízes Falcone e Borsellino, que são considerados heróis na Itália, né? Porque eles foram depois até assassinados pela máfia, quando apareceram os primeiros pentiti, que significa arrependidos, que eram os mafiosos que esses juízes conseguiram prender, e em troca de alguns benefícios, eles teriam que dizer o que acontecia lá dentro, como era essa instituição criminosa e tal. E foi então quando eles falando, os próprios mafiosos dizendo o que era máfia. Deu uma travada, mas a gente vai esperar, tá vendo? Começa a falar dessas questões de poder e resistência, gente. Estão nos ouvindo. Aquela teoria da conspiração, mas a teoria da conspiração não. Vocês sabem. Gisele travou na parte É, que você falou das pessoas arrependidas. sim, então vou voltar um pouquinho. Então, os pentiti, os arrependidos, eram quem é que os juízes conseguiram prender. É assunto polêmico, a rede abaixo. Assunto polêmico, mas é toda vez. Pior que é É, toda vez que eu falo sobre questões polêmicas, a internet trava. é, tem uma pessoa aqui que diz que mora em Palermo. Que legal, eu É ainda a não fui. Cássia. A Cássia É, tá. dia Mora eu na estarei. Não Sicília. sei se já ouviu falar, acredito que sim, né? Nos juízes Falcone e Borsellino, no Max Processo de Palermo, que foi um processo que é conhecido no mundo inteiro, principalmente para quem é da área de direito, que foi quando os juízes eles conseguiram prender os primeiros mafiosos e em depoimento eles foram dizendo o que era máfia, como é que é, então constituiu-se ali os documentos que servem até hoje como prova de que a máfia realmente ela existia e durante todo esse tempo, desde o início da Constituição do Estado italiano, ela era negada ou minimizada por políticos, né? Políticos que faziam parte também, né? Tinham os seus conchavos com a máfia. Então, já se sabia, muitos sabiam que ela existia, como era, mas precisou-se desse processo, que foi um processo assim tumultuado, foi um processo que a partir daí a máfia começou a ficar mais violenta porque ela assassinou vários juízes que faziam parte desse processo, né? Inclusive o Falcone e o Borsellino, que hoje são considerados heróis, porque eles deram a vida para poder trazer à tona esse problema, que é um grande problema lá na Itália, principalmente na Sicília, ainda hoje, acredito, naquela época também. Então, eles deram a vida para poder fazer a sociedade saber que existia essa organização e que organização era essa e que já tomou o mundo inteiro, já, enfim, é uma Sim. organização que tem todo o conchavo com políticos desde a sua constituição, desde as suas origens. Sim. E E Leonardo Chacha, você em observa. 1971, Ah, tá. Pode continuar, é que tinha parado. não, Pode não, pode continuar, falar. pode continuar. Então, Leonardo Schacht ele já tinha feito uma definição de máfia em 1950, né? Já tinha falado que era uma organização criminosa secreta, que era responsável por vários assassinatos, porque tinha aqueles assassinatos da máfia, mas ninguém sabia o que era, quem tinha matado, porque, né? Existia um termo chamado omertà, que significa uma lei do silêncio. As pessoas sabiam quem eram os mafiosos, quem tinha matado, mas assim, silêncio. Eu trabalhei sobre isso, as marcas discursivas do silêncio nos romances dele. E silenciava-se sobre isso e era uma maneira... O silêncio é uma maneira de manter o poder
atividades ilícitas de organizações Hum. criminosas, né? E, enfim, eu estudei Nossa, sobre e o quanto é que você estuda, assim, a gente está falando do campo da literatura, gente, para vocês verem como que os estudos discursivos, eles estão justamente nesse campo da interdisciplinaridade, né? isso. Apesar de estar assentado como campo de estudo na linguística, justamente porque a gente olha para a palavra, a gente olha como e todas essas questões do discurso, ideologia se materializa na palavra, né, nas diversas manifestações da linguagem, ele é interdisciplinar. Então, é o pessoal da Exato. literatura, tem o pessoal. Gente, eu já vi enfermeiros, eu já vi o pessoal da saúde trabalhar com a base teórica do discurso. Então, é muito eclético essa produção de pesquisas com as ferramentas do discurso, né? Justamente porque trabalha essa visão, como a Gisele está falando aqui, tenta buscar entender a partir de uma perspectiva da história, ou seja, não negando a história, compreender que os processos são construções, inclusive processos que a gente já toma como um já lá, como a memória. Então, a nossa Uhum. memória também é uma construção, não só uma questão de memória, e aqui é importante que se fala, não é a memória da Gisele, não é a memória da Josemara como sujeito individual, né, individualizante, mas essa memória social que nos atravessa, essa memória que nos constitui também como sujeitos da sociedade, né? Uhum. Sobre esses assuntos, por exemplo, o que é a máfia? Então, olha lá, por muito tempo foi negado. Mas aí você tem a literatura trazendo, né, toda essa reflexão como uma forma de resistência, né, Gisele? Isso. A literatura como discurso, né? Que eu acho uma abordagem bastante interessante que eu utilizei a partir da. Eu tenho uma tradição na UFRJ de utilizar a literatura como discurso. Eu achei bastante interessante que foram eles mesmos que me indicaram trabalhar com Manguenot, com discurso literário, e foi a partir disso que, enfim, abriu-se um mundo para mim. Análise dos discursos, gente, quem não conhece, por favor, conheça. É Abre bom. portas. E Abre portas. tem uma das. Eu não sei se você sofre isso, mas assim, a gente que é. Eu estou olhando mesmo para o campo da linguística agora. A gente sofre muito preconceito dentro da própria ciência da linguística, porque acredita-se, tem uma memória, né, um imaginário sobre o que é a análise do discurso e acreditam que a gente não faz, de alguma forma, ciência, justamente Uhum. porque a gente não tem um produto e não tem necessariamente uma resposta, mas eis a questão. As ferramentas da análise do discurso, elas não são necessariamente produzidas para dar uma resposta, mas sim Isso, para fazer questionamentos, para fazer perguntas, para exatamente. remexer de alguma forma aquilo que já está dado, que está naturalizado, Isso. que está colocado, né, Gisele, como não, mas sempre foi assim. Não, por quê? Porque é assim. Está no dicionário. Exatamente. Não foi É, tem... fulano que escreveu. Não, eu acredito no fulano. Então, a gente tenta questionar esses lugares, né? Que tentam dizer para a gente que existe uma verdade. Então, a gente acredita justamente nessa produção. A gente vive momentos históricos e em cada desses momentos históricos a gente vai ver produções de verdade, né? Eu pergunto, por exemplo, para vocês, já pergunto para a Gisele, por exemplo, até a forma como a gente olha hoje para as nossas pesquisas no campo da literatura, por exemplo, não é o mesmo de 100 anos atrás. Então, essa Isso. mudança, ela não ocorre do nada, né? Ela tem aí algo que movimenta. E é justamente esse algo que movimenta que a análise do discurso tenta, de alguma forma, rastrear, cartografar, verificar, estudar. Trava um pouquinho, mas aí eu vou continuar enquanto a Gisele volta. Então, esses estudos, eles são bem interessantes quando, por exemplo, se fala de fascismo. E aí eu vou Para mim, lembrar,
Para mim você tinha travado agora. É, e aí Teve essa última. eu vou lembrar do Barthes, né? Que ele vai dizer que a língua é fascista. E aí eu quero te perguntar, você já fez vários posts, né? Sobre essa questão do fascismo, já falou também sobre fake news. Aí eu queria que tu falasse pra gente, por exemplo, de onde é que você parte para falar dessas questões? O que que você entende por fake news, na própria tua pesquisa, né, que você vai trabalhar com a questão do fascismo também, o que que você tem entendido? E aí eu te coloco essa questão justamente do Barthes, porque quando ele vai falar de fascismo, ele vai dizer assim, a língua é fascista. Mas não porque a língua é fascista no sentido de um regime ditatorial, autoritário, totalitário, mas de a língua nos impõe a falar dessa ação que a gente só pode ser a partir do momento que a gente expressa a comunicação. Então, é um outro tipo de fascismo, né? Não é um fascismo no sentido político, mas serve para a gente pensar justamente como um pontapé para tentar entender aí para o campo político do que é esse fascismo. E aí, o que, que você fala para a gente, Gisele, sobre essas questões? A partir da minha pesquisa, né? De onde eu posso falar de fascismo e fake news, desinformação. Então, eu acredito que as fake news, atualmente, elas funcionam como um mecanismo de desinformação nesse período que nós estamos vivendo agora, da epidemia, porque o que me marcou e me fez, inclusive, criar esse perfil foi esse período da pandemia, no início, em que havia, né, o vírus chegou no Brasil e aí começou, de um lado, de político, as pessoas não acreditavam no vírus, do outro, as pessoas acreditavam no vírus. E aí vinham os cientistas falando, o vírus existe, ele vai matar. E por uma questão ideológica, algumas pessoas preferiram acreditar no que não vou dizer o nome, prefiro não dizer o nome, vocês sabem quem. Não diz, não diz. A gente não anuncia aquele que não se pode denominar. A gente costuma dizer que denominar, designar é um ato muito poderoso, porque você inscreve na história aquela questão, né? Então, ao designar um acontecimento, alguém, alguma coisa, você inscreve essas pessoas, esses acontecimentos na história. E enquanto a Gisele volta, eu continuo aqui essa reflexão com vocês, que é justamente eu tô devendo um post que é sobre essa questão do tapa, né, do que aconteceu no Oscar, não necessariamente o tapa, mas o acontecimento, né, com o Will Smith, o Chris Rock e a Jada, que vai justamente nessa direção, né, do quanto a partir do momento que a gente passa a designar algo, a partir do momento que a gente passa a comentar de algo, a gente começa a verificar produções, né, de discurso, a verificar diferentes produções e diferentes discursividades dando vida ao acontecimento. Mas agora que Gisele voltou, vamos voltar para essa questão da fake news e do fascismo. Foi só falar no nome que caiu. Oh, é verdade. A Joyce falou melhor não designar. Melhor, tá? E aí, naquele momento, voltando, nós tivemos aquela fatídica e polêmica transmissão ao vivo, de você sabe quem, dizendo que se tratava de uma gripezinha, de um resfriadinho, e depois vieram um rastro aquelas polêmicas sobre a vacina, o atraso da vacinação, e tudo isso num ambiente de quê? De negacionismo, produzido por quê? Por fake news que ocasionaram a desinformação, baseados em teorias da conspiração, negacionismo científico também e histórico. Então, foi a partir daí que eu me motivei a falar de uma maneira genérica, né, a partir dos conhecimentos que eu já tinha sobre a negação
negar a máfia, negar na época do fascismo, sempre pela perspectiva do olhar do escritor que eu pesquisei. Porque eu lembro que ele nasceu na época do fascismo. O fascismo já estava lá quando ele nasceu. Então, ele não tinha nenhum parâmetro de outros tipos de governo para poder comparar com o fascismo. Então, todos diziam, a sociedade dizia que o fascismo era perfeito, era legal, Mussolini era, né, era o líder, o grande líder. E, como ele não conhecia outra forma de governo, para ele aquilo ali era normal. Mas ele começou a entender o fascismo como um governo autoritário e contrário à liberdade, à razão, à dignidade, quando se começou a falar em pena de morte contra os adversários de Mussolini. Então despertou nele, ele é considerado um intelectual humanista. Então foi a partir daí, mesmo com nenhum conhecimento, nenhuma leitura sobre nada, ele começou a questionar como assim a sociedade está admitindo a pena de morte, né? Chegar a esse nível, a esse ponto. Isso é indigno, não é humano. E aí ele começou a procurar as pessoas à volta dele, se ele é jovem ainda, e questionar o que você pensa sobre isso, pena de morte contra os contrários do pensamento do governo. E todo mundo dizia que não tinha nenhum problema. Todos silenciavam à volta dele. Então, eu estava trabalhando com silêncio numa época em que as pessoas estavam negando algo gravíssimo, que as pessoas estavam morrendo. Eu via as pessoas morrendo, pessoas, de repente, desapareciam no meio de vírus. Então, meu pensamento foi, esse não é o momento de silenciar. Não é o momento de ficar quietinha aqui calada assistindo isso. Porque eu estou trabalhando justamente com isso, com um escritor que rompeu o silêncio numa sociedade que estava ali silenciando, né? E aí depois ele partiu para a questão depois, né? A queda do regime de Mussolini, aí todo mundo descobriu que Mussolini estava errado, enfim. E aí ele se voltou à questão da máfia, porque a sociedade também silenciava sobre a máfia. Cada que tinha a questão da omertá, que você denuncia o mafioso, você também sofre suas sanções, né? Então tinha a questão racional, de você silenciar para não sofrer ameaças, mas também tinha a questão moral, de não silenciar com coisas que não tem como você não falar nada, né? Aí entra a questão também da indiferença. Em um dos livros deles, ele utiliza um termo que eu acho assim, perfeito. Ele fala do obscuro amor próprio, que é você não querer falar para você não ter aquele incômodo de bater de frente com outras pessoas, de repente você ter ser incomodado na sua vida pessoal por questões que você precisa falar porque você está vendo que está errado. Então, a indiferença e o silêncio, naquele momento ali da pandemia, que parece, né, agora está se acalmando, era uma coisa que eu não podia fazer. Eu falei, não, então tem que falar. E o que eu ia falar então? Né? É falar sobre desinformação, sobre fake news, sobre essa questão do imaginário fascista que ainda está presente no pensamento, mesmo que a gente não saiba, a gente não tenha estudado fascismo, mas existem muitos pensamentos, muitos valores fascistas que foram sendo perpetuados e que nesse período de 2018 para cá eles começaram né, pular daqui e dali. E eu vi isso como uma questão grave da nossa sociedade, porque a gente estava caminhando a gente estava não, nós estamos ainda, infelizmente, caminhando para um lugar em que, para quem estuda, para quem pesquisa, já sabe o que acontece, né? Já sabe para onde que isso leva. Então, eu acho Que a que esse história é ela se ressignifica, né? exatamente. Lógico que não são as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos, mas a gente vê essa Sabe que vai encontrar ressignificação. algo ruim, né? A gente É. sabe que sempre vai se encaminhar para algo que não vai ser muito bom para a sociedade. Então, foi nesse sentido que eu comecei a pensar em falar sobre desinformação, fake news, para abrir a mente das pessoas, para não se deixar levar pela essa manipulação discursiva, e vem a pós-verdade também, né? E muitas fake news elas se baseiam na, na crença pessoal. Ela pega as pessoas, é um mecanismo muito Perverso. perverso, né? Então vai de encontro Exatamente. com crenças pessoais e aí
pessoa acredita na fake news e instala essa desinformação. Eu me lembro de ter que conversar com várias pessoas e tentar convencê-las de que não existia nenhum kit gay chegando nas escolas, né? Porque teve aquela... Nossa, sim, como professora na escola pública, eu fico imaginando como foi presenciar esse debate todo. Foi muito tenso. Nossa, eu ficava tensa. Hoje já nem tanto, né? Porque hoje eu já tento... Eu já entendo, quando eu comecei a estudar sobre pós-verdade, eu consegui entender por que as pessoas acreditavam naquilo, então eu consegui ser mais tranquila, porque eu sabia que era um mecanismo muito poderoso, muito perverso, como você disse. E que não é simples assim de você desmontar. Então, tinha gente que eu falava, olha, eu trabalho numa escola, não existe gay, não existe ideologia de gênero nas escolas, não existe isso. E a pessoa, não existe, eu vou te mostrar. E me mostrava aqueles vídeos que eram todos com Mostrava vídeo de WhatsApp, né? WhatsApp. E eu dizendo não, não. E eu não era ouvida. Eu falei, gente, como assim? Eu tô dentro da escola, eu tô fazendo pesquisa dentro da universidade, mas eu não sou ouvida. O que que tá acontecendo? Como assim? O que houve no Brasil? Entendeu? Foi um baque. E aí veio, né, aquela coisa de, mas quem está na universidade pública é manipulado ideologicamente. Então, eles já cortaram as bases antes, né? Desconstruíram o pensamento de o que se faz numa universidade pública, do que um cientista faz, que a ciência ela está a serviço de teorias conspiratórias. Então, teve todo antes um embasamento para poder lançar fake news. E ela ser Exatamente. então, eu não olho mais para as pessoas, nossa, como é que a pessoa acredita num negócio desse? Não é mais assim. Porque eu entendi todo o mecanismo para poder Tem se toda uma chegar estratégia, né? toda uma O estratégia. Foucault, o Foucault, ele bem fala sobre essa questão de relações de poder e estratégias de poder, né? Quando ele vai dizer que as estratégias de poder são esses mecanismos que sustentam determinados tipos de práticas que a gente vê na sociedade, né? Então, isso que você falou realmente não foi do dia para a noite, isso foi construído. E isso mostra para a gente e nos é um alerta também para o quanto a democracia ela é frágil e o quanto os nossos direitos, porque foram conquistados, nenhum direito na democracia brasileira, nenhum direito, gente, nenhum direito dentro do Estado brasileiro foi dado. Todos os direitos relacionados a direitos do trabalhador, eles foram conquistados. Então, isso significa que se o trabalhador, se a classe trabalhadora, se os grupos que são muitas vezes maiorias minorizadas ou periferizadas, tiradas dos centros das discussões, começam novamente a serem retirados desses centros de poder e decisão, novamente esse poder que é de alguma forma capturado por determinado grupo político no Brasil, ele tira tudo. Então é muito frágil justamente por causa dessa mecânica, que os nossos direitos aqui dentro do nosso país, e eu ouso dizer dentro da América Latina como um todo, diferente de alguns países europeus, por exemplo, aqui na Alemanha, a aposentadoria foi um direito dado por não lembro agora o nome, mas era um sujeito de poder que tinha privilégio, que comandava na época, que eu acho que era Império ainda. Ele comandava e ele resolveu produzir a ideia de aposentadoria. Então, isso foi dado, né? É lógico que depois todos os processos de melhoria foram conquistados, mas a gente não tem isso no Brasil, né? Isso. Por, e por isso que várias datas hoje em dia elas são colocadas em xeque, como essa aqui está muito próxima, né, dia 13 de maio, que quando a gente começa a mobilizar a história e dizer assim, olha, não foi Isabel, não foi a princesa que deu a libertação, entende? E aí você começa a escavar a história e você aprende a olhar a história por uma outra lente. E você vai entender que não existe uma história, existe uma que foi oficializada e Isso. outras silenciadas, esquecidas, né?
estraçalhadas, né? Existem histórias que a gente só já consegue juntar os caquinhos, né? A gente já não consegue mais ter uma ideia do todo e tudo mais. Então, acho que isso que você fez é muito importante e é muito importante que a gente entenda o nosso papel nesses lugares. Não existe disputa se a gente não se perceber como sujeito da ação também. Então, parabéns por esse. Não só sendo atuante dentro da universidade, mas também dentro da escola pública e agora dentro das redes sociais. Então, eu levo isso para a escola também, porque um dos autores que eu li, que eu trouxe no meu perfil, fiz uma resenha, que tem dividido em vários posts. Ele fala que um dos erros dos professores atualmente é pensar a internet como uma fonte secundária de pesquisa, de busca de informação, de conhecimento dos alunos. Não é mais a fonte secundária. Pode ter sido para a gente, né, um pouco tempo atrás, mas agora é a principal fonte, né? Essa coisa de ir na biblioteca pesquisar não existe mais. A gente fazia isso, a gente pegava um ônibus depois da escola e ia para a biblioteca, em grupo fazer pesquisa, isso não existe mais. O aluno vai para casa e entra na internet. E essa é a principal fonte de informação. Então, onde acontece a desinformação? Por onde chegam as fake news? Pela internet. Então, é muito necessário hoje o professor, trabalhar o letramento digital, né? Para o aluno, ele já ali na base, ele não perpetuar, não ajudar a perpetuar essa rede de negacionismo que tem no Brasil atualmente e que, se não for feito nada, isso aí vai virar uma bola de neve e a gente não sabe para onde isso vai levar. Então, eu trabalho esse letramento digital com os alunos hoje, juntamente com letramento científico também. Aqui no currículo carioca, eu trabalho no município do Rio de Janeiro, um dos componentes curriculares, desde o sexto ano, sexto até o nono, é fato e opinião. Então, eu me aproveitei desse componente curricular e levei para os alunos fato, opinião, fato científico. Eles já sabem o que são fake news, o que é pós-verdade. Então, eu levei tudo isso para a sala de aula, criei material. Eu Legal. usei também o livro didático que traz também isso, essa questão das fake news, da desinformação. Tem material também que eu uso de um grupo de pesquisa da UFMG, Redigir, que é muito bom também. Eu indico para os professores, se tiver algum professor aqui, Redigir o nome. E, assim, eu acho que isso é necessário. Eu tenho essa postagem no meu perfil, necessário e urgente ensinar o letramento digital e também científico, porque a gente está num âmbito de negacionismo científico também bem prejudicial. Né? É só você ver e pensar quantas pessoas morreram porque se recusaram a tomar vacina, porque não acreditaram na ciência, preferiram acreditar nas fake news, né, que foram trabalhadas para a desinformação. Olha que cruel isso, eu acho isso muito cruel. Nossa, Foi muito sim. cruel, foi um período muito cruel e que a gente ainda vai ouvir muito falar desse período lá no futuro. Para quem hoje ainda não acredita ou para quem minimizou, né? Eu conheço várias pessoas que não usavam máscara, não quiseram se vacinar, enfim, não se cuidaram, não cuidaram do outro. São várias histórias de pessoas que não quiseram tomar vacina, que acabaram morrendo. Então, o que a gente pode fazer por essas pessoas que, infelizmente, caíram nesse mecanismo cruel da desinformação atualmente no Brasil? Trabalhar essas questões, trabalhar o letramento científico e o letramento digital. Eu trabalho na escola, que é o lugar onde eu estou, trago aqui um pouco para o meu perfil, trago essas discussões, porque, gente, a gente, a gente não sabe qual é o futuro do Brasil, que teremos eleições este ano. Né? Então, é importantíssimo que as pessoas, pelo menos, elas saibam se cuidar de Sim. si e voltar a acreditar na ciência, porque ela foi desmoralizada aqui no Brasil nesse período da pandemia. Então, eu, por exemplo, trabalho com os meus alunos diferença de fato e fato científico. Eu criei um exercício, né, uma forma de abordar as questões. Então, por exemplo, fato, a luz está acesa. Aí eles olham, a luz está acesa, de fato. Eles falam, isso é um fato, não é? É fato, porque eu estou vendo, a luz está acesa, tem como você atestar que a luz está acesa. Fumar é prejudicial à saúde. É fato? É um fato, eles confirmaram, é um fato. Mas é um fato científico, né? Não tem como você ver que a pessoa que está fumando, ela está
com a saúde dela sendo prejudicada, que os pulmões dela estão, né, se deteriorando. Mas por que é um fato científico? Por que você sabe disso? Porque pesquisadores, né, estudaram, fizeram um estudo e divulgaram essa informação. E vocês acreditam, né, nesse fato científico. E por que então existem pessoas que não acreditam que as vacinas elas imunizam contra doenças? Aí eu já entro com a noção de pós-verdade, né, que é a noção de que a gente acredita naquilo que as nossas crenças pessoais enfim, se chocam com o fato científico. Então, eu não fiz postas, não fiz antes que alguém acuse de fazer politicagem nessa sala, não tem a ver com politicagem, né? Porque eu só trouxe o questionamento, só levei a eles o questionamento, pensar. Por que então você acredita, as pessoas acreditam num fato científico, mas não acreditam no outro? Aí entrei com a noção de pós-verdade, já sabem o que é pós-verdade, o que são fake news, já ensinei a pesquisar, quais são os sites que você tem que pesquisar na internet. Enfim, são coisas que a gente tem que começar a levar para a sala de aula, né? Tem que levar em todas as disciplinas. Acredito que todas as disciplinas podem abordar a questão dentro dos seus meios, dos seus modos de ensinar. Porque acho que isso é uma coisa que vai ficar para sempre. Porque a internet vai ser a fonte de pesquisa de todos os alunos, seja da educação básica, do ensino superior, daqui em diante. Nossa, A isso, internet isso é ainda está bem, sem lei, né? isso é bem bacana de saber, sabe, Gisele? Por isso que eu falei aqui que o empoderamento de hoje ia ser de quinta. Eu adoro esse joguinho, né? Porque é isso, né? Não ficam dizendo, não tem essa ideia agora que fazer ciência de alguma forma é toda essa construção do imaginário desse atual, desse governo que a gente tem no nosso país, de que fazer ciência é uma coisa menor, né? De que é alguma coisa de quinta, né? Não tem essa expressão. Então, eu falei que hoje ia ser o empoderamento de quinta, porque a gente ia falar, lógico, de pesquisa, de saberes relacionados à análise do discurso, mas também ia ser empoderamento na escola, porque a gente ia falar de ensino, né? A gente está falando de uma pessoa que tem atuado dentro da educação básica, e é muito bom, eu acho que é cada vez mais urgente que a gente ouça professores que estão atuando dentro da escola pública. Porque é aquele lugar, e aí leva para a questão do fascismo, vocês podem pensar assim, né? Não sei se você imagina isso também, Gisele. Mas assim, muitas vezes as pessoas acham que determinados temas não têm correlação. Mas o que Uhum. tem a ver empoderamento na escola com empoderamento relacionado à pesquisa? Tem tudo a ver. O que tem a ver a ouvir um professor e fascismo? Porque o fascismo, gente, ele tende sempre a eliminar dos espaços esses tipos de discussão. Ele Uhum. tende sempre à não representatividade, à não equidade dos espaços. Então, quanto mais professores da escola básica, do ensino básico, estiverem falando em todos os espaços, né, dentro das redes sociais, dentro da mídia, dentro de todos os espaços né, de visibilidade e de debate, né, produção de debate público, mais a gente fortalece essa classe, mais a gente fortalece o nosso ensino e mais debate a gente gera sobre as coisas, né? E menos essa posição mais passiva de aceitação. E a gente começa a perceber o quanto vocês, dentro da escola pública, vêm produzindo resistência a determinados tipos de estratégias que segregam e produzindo ciência também dentro da escola. Uhum. Acho isso assim maravilhoso. Exatamente. É nesse sentido, né, de trazer os seus conhecimentos e atualizando de acordo com as situações que estão ocorrendo atualmente, não aquele ensino engessado, entrar na sala de aula só para falar de sujeito, predicado, orações, subordinados, subjetivos, adjetivos, que é importante também, eu ensino tudo isso, tá, gente? Eu ensino a gramática, mas eu ensino também a língua como prática social, né? O discurso, porque isso está presente na nossa vida diariamente e influencia
toda a nossa vida, né? A nossa atuação enquanto cidadão, né? Que o aluno hoje, ele está ali na adolescente, mas daqui a pouco ele vai virar um adulto e ele vai fazer escolhas, ele vai votar, ele vai se relacionar em outros ambientes. É importante que ele leve os conhecimentos da língua e da linguagem além de só fazer classificações, além, Ou né? então pensar a variação sem politizar, né? Acho que tem muita Isso, gente que fala de variação linguística, variação da língua, como realmente como uma variação e não como uma questão política, não como uma relação que está atrelada a todos esses jogos, né, que segregam, silenciam, excluem, que diz que poder, uma variante é padrão, as outras são variações. Então, exatamente. pensar nisso na escola, acho que esse posicionamento realmente é muito importante. Eu acho interessante aquela fala de Bechara que ele diz que o falante tem que ser poliglota na sua própria língua. Então, eu levo essa noção de que registro formal, registro informal. Eu falo para o aluno, você pode sim usar suas gírias, você pode utilizar essa linguagem oral numa situação tal, e na outra situação você vai ter que utilizar um registro formal, porque ali, naquele momento, você está falando com as pessoas que vão querer ouvir esse teu conhecimento de Exatamente. da língua formal. As várias línguas, elas podem existir, é só adequar as situações, né? Nunca desmerecer o que o aluno E, produz. e a A própria sua... língua culta, né? Tem várias normas, não tem Isso, só uma. Então, exatamente. de a gente desmistificar, a gente não fala uma língua como o pessoal do PLN produz, né? Às vezes você está ali no processamento de línguas, produzir aí um programa de computador, uma Alexa, e vai pensar a língua para aquele programa, para que ele possa responder. Isso é uma língua inventada, a partir do real, mas inventada. Ela está ali numa caixinha, ela não é dinâmica, ela não está ali em movimento. Então, a nossa língua ela não é assim. Então, a gente não tem que pensar que existe uma única forma de observar a língua. E nem quem é letrado da Academia Brasileira de Letras não produz as normas gramaticais, né? Essa norma padrão que é introduzida, enfiada goela abaixo durante tanto tempo, tantas décadas que a gente tem aí no nosso ensino, nem ninguém produz essa língua, porque essa língua não existe. Essa língua Uhum. ela não existe, né? Então, a norma padrão é justamente essa invenção, essa Ela não invenção da existe, língua. né? É exatamente o que você falou, essa língua não existe. Né? Sim, E aí, mas você desconstruir esse pensamento de certo e errado é muito difícil, porque isso está muito arraigado, né? Está muito arraigado. E você, enquanto professor, as pessoas elas, de língua portuguesa, as pessoas esperam que você produza aquela língua, né? Que você fale de acordo com essa gramática que não existe. Né? Então, é sim, interessante isso. E a gente vai desconstruindo esse pensamento com o nosso próprio exemplo, pelo nosso próprio exemplo também. sim. Sim. E hoje eu estava conversando com uma amiga, ela estava por aqui ainda há pouco, a Maísa Ramos, e ela ainda está aqui, amiga. E eu estava conversando exatamente sobre isso com ela, o quanto que a gente é construído para pensar que a língua nos salvará. A língua é a salvação. Aprender a gramática é a nossa salvação, é a nossa ascensão social. E o quanto isso é mentira. Isso não significa que a gente não tem que entender. Novamente, a gente tem que usar todas as ferramentas a nosso favor. Se isso é uma variável, de alguma forma, que produz uma hierarquia social, que produz uma valoração de existência, a gente, como sujeito social, especialmente parte desses grupos minorizados e periferizados, é quase que uma espécie de estímulo que a gente aprenda, justamente para agir como instrumento de resistência. E escancarar que não é aprendendo a gramática que a gente vai ascender socialmente. O jogo é muito mais complexo, né, Pica?
estava conversando aqui, deixando gravado, Gisele, para mais tarde, para quem for assistir, dessa importância que cada um das pessoas que assistem e participam, né, das redes sociais, da importância de seguirem, mas não é só seguir e não é só visualizar, mas fazer o engajamento significa Sim. potenciar aquele. Se você gostou dessa live, está sendo interessante, está te trazendo boas reflexões, não é só visualizar, é compartilhar, curtir. Todo esse teu movimento vai fazer com que essa discussão que foi legal para você chegue a mais pessoas. Se a gente só tem visualização, o alcance dessa live vai ser muito baixo e aí vai ficar um conhecimento muito específico guardado como se fosse numa caixinha. Então, por isso que é bem importante a gente entender o nosso papel aqui também, você como interlocutor, interlocutora, entender o seu papel também nessa produção, nessa difusão científica. Bom, Comentar também só se vai gostou, se não gostou, fazer perguntas, eu acho que ajuda bastante fazer, também. fazer perguntas. A gente vai para essa parte agora, né? Eu ia para essa parte, deixa o pessoal voltar para essa parte das perguntas, que é importante. E chamar alguém que estava participando. Às vezes, quando cai, o pessoal não volta, custa voltar. E hoje em dia, com essa coisa de... Não tem essa ideia de que tudo tem que ser muito rápido. As pessoas não assistem mais 60 minutos de live. Não, vamos fazer uma live de 20 minutos. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que se, primeiro, a gente não tem o alcance que a gente gostaria, né? Mesmo falando sobre coisas importantes. E segundo, que isso é uma bravata, ou seja, uma mentira, porque eu vejo podcasts aí que são no YouTube que tem 6 horas de duração e que tem mais de 1 milhão de visualizações. Então, a Gisele trouxe na primeira parte dessa live uma reflexão muito importante sobre essa questão do fascismo. E uma das questões que me chamou muita atenção no que você falou é o quanto a população apoiou ao silenciar. Então, ao silenciar, ao não fazer nenhuma prática de resistência, né, ao não produzir nenhuma ação contrária àquilo que eu acredito, eu aceito, né? Tem um velho ditado, né? E aqui isso aqui é muito forte, é que se você tem 11 pessoas numa mesa e 10 são nazistas, você tem 11 nazistas numa mesa. Porque aquela, mesmo dizendo que não sendo, ao sentar-se com ela e mesmo sem falar nada, se anular, ser imparcial, não existe, né? Então ela parte a apoiar, sem dizer absolutamente nenhuma palavra. Então é bem importante, né, a gente entender. Silenciar é uma ação. Tem gente que acha que silenciar é não se meter, mas é ação, né? Ser neutro já é escolher um lado, E o né? pior, E que o pior, diga-se de passagem, porque por mais que você ache assim, vamos supor, vamos pegar aqui a questão das eleições de 2018, né? A gente tem ali todo um cenário que a gente teve uma quantidade de votos nulos e votos brancos muito grande, ou de pessoas que não votaram, né? Quando a gente para pensar que quem estava na frente era justamente quem ganhou, a gente percebe que o voto nulo, o voto em branco, ajudou. Porque de duas uma, ou ele iria reforçar esse ganho, ou ele poderia combater esse ganho. Então, quando você se anula, ou acha que pode ser imparcial dentro de decisões, de momentos decisórios da história da nossa sociedade, no fundo, sem perceber, e às vezes sem nenhuma maldade, e isso que a gente estuda muito dentro da área da análise do discurso, né? O quanto o sujeito é atravessado, ele é cindido, né? Que ele não é só uma coisa, né?
O quanto é que esse sujeito que acredita na imparcialidade, na neutralidade da língua, dos sentidos, de que as palavras elas são transparentes, né? O sentido Uhum. ele é aquele colado na palavra. O dicionário disse que é assim, então é assim. E a gente não se questiona, né? Quem é que produz o dicionário, né? Quem são os produtores de dicionário? Quando a gente não faz esse movimento, infelizmente, na maior parte do que a gente conhece da história, a gente ajuda aquilo que mais a gente não quer que chegue ao poder. Então, Isso me lembra tenhamos. bastante aquela noção Pode de falar. banalidade do mal de Hannah Arendt. A noção de banalidade do mal, né? Que são aquelas pequenas ações que de imediato não produz nenhum mal, mas que pouco a pouco elas ajudam a criar um mal maior. Sim, sim, A diferença não é um bom posicionamento, ser indiferente, né? Não se sim. importar para não ter que entrar na discussão. Gente, a gente já estava indo para os finalmente, é porque aqui, Gisele, eu não sei se tu acompanhou, o empoderamento linguístico sofreu uma censura faz mais ou menos um mês, e isso justamente por falar sobre questões de poder. Né? Eu produzi um post sobre empoderamento linguístico e explicando, né? Tá lá no perfil, gente, para quem não viu, curtam lá, por favor, engajem. E esse post ele falava justamente o que a gente entende por empoderamento linguístico, quais as bases teóricas que a gente utiliza, né, para pensar nesses dois conceitos, né, de empoderamento e da questão do linguístico que a gente traz no perfil, que é de uma versão, de uma vertente, né, uma base discursiva. Então a gente colocou lá e um dos posts falava sobre essa questão da maquinaria de poder, o quanto essa maquinaria, né, dessas práticas que a gente tem dentro da nossa sociedade, dessas disputas relacionadas que a gente tem, o quanto que elas precisam ser quebradas, precisam ser rompidas, para que a gente possa produzir outras práticas que pretendam, pelo menos, ser melhores, né? Mais inclusivas, com mais equidade e tudo mais. E aí, esse post, eu acho que talvez pela palavra quebrada, eu só consigo imaginar que seja por causa disso. Eu coloquei dentro das stories e foi colocado como contenção de danos. Prestem atenção. Olha lá. Contenção de danos. E como contenção de danos, a explicação que eles dão é que o post poderia caber em algumas questões. E todas as questões, prestem atenção, olha só. Era a questão de. Eles colocavam o post no mesmo nível de perigo que venda de drogas, Nossa, violência sexual. Presta... Gente, eu fiz um vídeo, tá lá no Reels. E eu mostro, né? Eu mostro todinho esse percurso. Então a gente foi censurado. E desde essa censura a gente não tá mais tendo a live direto. É quando 60 minutos está cortando. nossa, Porque ainda até sofreu então punição, né? sofri Ainda punição, sofreu o uma punição. engajamento caiu. Nossa, Sim. para você O ver, né? engajamento caiu bastante, caiu bastante. É isso, né? Isso é parte de estratégias de poder. As redes sociais, a Tá. gente não tem mando. Não é porque você cria um perfil dentro de uma rede que você manda no seu perfil. Não. O que você produz só vai chegar se essa mecânica permitir. Se não permitir, não chega. Então é Uhum. bem isso. Você tem muito problema com essa questão também do engajamento dos conteúdos que você produz? Olha, com relação à censura do próprio Instagram, não. Eu já sofri, assim, um ataque de hater de uma Nossa, pessoa que fez já. várias acusações porque eu fui falar mal do. Esse eu vou ter que dizer o nome, né? Questionar, não falei mal, questionei Sérgio Moro, né? Que teve uma notícia de que ele ganhou não sei quantos milhões de uma consultora norte-americana em menos de um ano. E eu
fiz algumas reflexões a partir disso. É uma figura, né, pública, E a notória, né? questão é pública também, né? Você está Isso. fazendo um debate sobre uma questão pública. E aí eu sofri uma. Sim, não sabia o que Eu estava falando. vi, eu vi. Eu até expus isso. Aí depois teve uma outra questão que foi quando. Lembra daquele episódio do Monark e Sim, do. sim. Em que Sobre a questão do nazismo, sim. minimizaram o nazismo? Era uma questão de minimização, né? De relativização e minimização de fatos históricos que já são categoricamente considerados como dentro dessa Rapidinho, visão. vai voltar. E Aí eu, voltou, tá voltando. olha aí. Voltou. E aí eu fiz um questionamento, o seguinte questionamento, que foi mais assim, um questionamento tipo de reflexivo. Tipo, onde eles estavam nas aulas de história? Porque eu lembro que eu, estudando em escola pública, ficou bem claro isso para mim. Nazismo, fascismo, foram períodos históricos que produziram crimes humanitários. Então é algo que não tem como nem você tentar discutir para ver se realmente foi, se não foi. Foi criminoso. E eu fiz esse questionamento, uma reflexão. E aí eu fui acusada de relativizar, de não ter assistido o vídeo inteiro para falar sobre o monarca, que ele não era isso, não era aquilo. Mas eu pensei, gente, você precisa contextualizar uma fala que minimiza, relativiza um período histórico como esse. Isso já ficou muito claro, né? Que foi nazismo. O nazismo produziu o Holocausto. Não tem como você colocar isso numa discussão de mesa de bar. Aquilo não é uma mesa de bar, né? Aquilo ali é um programa que foi transmitido para sei lá quantas pessoas, e tem muita gente assistindo, muitos jovens que ainda não acessaram essa memória, porque essa questão da memória ela é importantíssima, né? E acho importante porque a literatura, ela também, ela é uma memória, né? Ela passa essa memória por meio da língua. E é importantíssimo você manter a memória do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto. E sim, você tem que. A pessoa é pública, é política, traz um conhecimento sobre um período difícil de você falar dessa maneira, daquele jeito leviano, e você não pode criticar. Como assim? Eu tinha que relativizar, eu não vi todo o contexto, não vi todo o vídeo, e a pessoa achou que foi leviano da minha parte, pedante, perguntar onde estavam nas aulas de história, enfim. Era uma clara defesa de um cidadão A do pessoa pensamento. você já sabe pelo questionamento o que que defende, Isso. né? A gente A já sabe que pessoa. defende, não precisa nem falar, né? Enfim. Mas assim, só nesse, Perfeito, gente. nesse sentido que eu sofri uma censura, né? Uma tentativa de censura. E isso porque ainda é um perfil que está começando, né? Imagina se tivesse um grande Bem, alcance e tal. É, para vocês verem o quanto é que tá em todo local, né? São microagressões, micro-relações. Eu acho, tem um vídeo maravilhoso da Rita Von Hunt, que acho que foi de 2 semanas atrás, que vai falar justamente dessas microagressões que estão nos mais variados espaços, né? Que vêm aí camuflados de opinião, né? Essas microagressões, elas vêm camufladas de liberdade de expressão, de opinião, e aí cabe toda uma outra discussão que vai para uma outra live. é assunto, né? A É gente tem assunto disso, vários assuntos podem surgir. que vai produzir isso que a live de hoje tenta falar um pouco, que vai produzir essas discursividades, né? Que vai produzir discursos. Essas discursividades no sentido que vai produzir comentário, que vai produzir produtos relacionados a determinados acontecimentos, como o caso que aconteceu com a questão
dessa questão pública do Sérgio Moro, de toda essa relação, né, que é produzida a partir desse sujeito social, porque a gente tem que pensar também que o sujeito ele não é uma coisa só, então a gente não está falando do Sérgio Moro sujeito pai ou marido, mas do sujeito político, né, do Uhum. sujeito político atuante, e as pessoas não conseguem perceber essas distinções, né? E passam a defender o sujeito individualizante e não entender que o sujeito individualizante, quando ele passa a ser sujeito político, ele não está se representando. Ele está representando toda uma classe, todo um grupo, né? E Exatamente. acho que Essa questão de que o político, ele é de domínio público. O que ele fala, o que ele faz é de domínio de todos, né? Enquanto ele está naquela posição de político. E é, a gente vai acompanhar e a gente vai refletir sobre as suas ações, sobre as suas práticas, sobre o que ele fala, sobre os discursos que ele produz, né? E analisar esses discursos. perfeito, Gi. Gente, vocês têm alguma pergunta relacionada a essas questões? Teve muita gente que entrou na primeira live, mas aí saía, entrava. Aqui a gente já tem só pouquinhas pessoas, a gente já tem mais de uma hora de live. Eu quero dar um oi para Maria Júlia, da Social Media. Obrigada pela presença, Maria Júlia, pela presença da Karen Leite Ferreira. Obrigada, Karen, por estar aqui se colocando à escuta desse debate. Ao Murilo Matos, que tá, meu sobrinho, tá lá em São Carlos, passou no vestibular recentemente na USP Olha, parabéns. e primeiro da família a conquistar tão cedo esses espaços de poder, de privilégio. É muito recente, né, que determinados grupos alcancem determinadas posições dentro da sociedade. Então, é um orgulho para nossa família. É lindo isso. Parabéns. Queria dar parabéns mesmo, porque é uma luta para chegar nesse lugar, tá? Né? Para Muito, quem não muito. tem uma luta, eu sei porque isso aconteceu comigo também. Isso, E e é ele é de Parintins, né, da cidade do interior do Amazonas, uma ilha, então vem de escola pública, fez todo o percurso em escola pública. Então, realmente é uma luta e é um ganho, uma conquista. um ganho. Eu tava devendo, olha, meu filho, esse meu parabéns aqui dentro do empoderamento. Ai, Bom, parabéns. bom, Gisele, obrigada. Eu só tenho que te agradecer pelo diálogo, pela conversa. Vai ficar gravada a live. Eu acho que eu vou colocar em. Não sei se você quiser que eu te marque ou se eu coloco em colaboração para sair tanto no meu perfil quanto no teu. Voltou? É, eu não sei se aí você depois eu entro em contato e aí você me diz o que é melhor. Porque aí depois o Tá. Eu vou pessoal tirar um print assiste. para estar registrado. Aí tá Tá bom, caindo. Peraí. então. Tá caindo. É internet, gente. Tecnologia que vinha para Deixar facilitar a isso nossa vida, às vezes faz isso. Voltou. pronto. Tá Enfim, ok. eu Então, agradeço o convite, agradeço. Eu acho o seu perfil ele é maravilhoso nesse sentido, né? Que traz aí todos os pesquisadores que estão aí na rede e agrega, né? Acho isso muito interessante. O seu perfil ele é bem interativo e abre poxa, espaço para que outras pessoas conheçam outros trabalhos, né? Eu acho isso muito legal, esse seu mas posicionamento. esse é o objetivo. Na verdade, eu que me aproveito de vocês, porque eu aprendo. Eu Uma honra ser faço a live espaço que para mim. é uma honra ser convidada para um espaço que teve até live com Janaísa. Eu me sinto honradíssima. Nossa, Olhe, e vou falar em primeira mão, só vai saber quem assistir esse momento aqui depois e quem tá aqui, né? Tem pouquinho, é só a Karen e o Murilo vão saber que o pessoal já saiu, a gente já tá se despedindo, o pessoal vai embora.
Mas vai ter no próximo sábado, quem vai estar com a gente é a Márcia Tiburi. Ela vai vir falar conosco, segue o perfil. E em maio, olha lá, mais um spoiler, a gente vai ter Elisa Lucinda falando conosco, Meu Deus, olha que onde que eu é tô. então, mas é isso, o empoderamento, Gi, ele pretende ser esse espaço de todas as vozes, de todas possíveis, Acho assim. incrível, acho incrível Então, seu perfil, seu posicionamento como pesquisadora. Agradeço e te dou parabéns. eu que te Você, dou parabéns, força você abre aí. espaço, olha só, você abriu espaço para a Janaísa, Elisa, vai abrir para Elisa Lucinda e Marta Tiburi, e abriu para mim, que você não me conhecia, né? Eu nem apareço, a minha cara quase não aparece lá no perfil. E você confiou no meu trabalho, você identificou que ele tinha uma linguista pesquisadora. Ali Né? tinha. Eu tenho pé na linguística e um pé na literatura. E você me trouxe para o seu espaço. Né? Agradeço muito. Né? Ah, eu que te E acho agradeço o aceite e a que esse partilha. trabalho. Obrigada, um abraço forte aí, Gisele. A você, Força e um abraço, um cheiro nos teus alunos todos. obrigada. Você também aí na Alemanha, sua família. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau, tchau.